E agora, Ponto de Vista, a palavra oficial de nossa emissora, com Zé Antônio Aragão. Serra Grande FM. 12 horas mais 12 minutos. Hoje é 31 de outubro, sexta-feira, o derradeiro dia do mês de outubro de 2025. Zé Antônio está no estúdio aqui em Guaraciaba do Norte. Está na tela para você que está acompanhando a gente através da rede social, exatamente para a coluna Ponto de Vista dessa última semana do mês de outubro. Zé Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, sim. Boa tarde, ouvintes da Serra Grande FM. É um prazer participar mais uma vez aqui desse momento. Na semana que eu não lembro, nos últimos tempos, uma semana para ter tanto ribuliço na política como nesta. Não só na política, né? Que é uma semana bastante envolvendo tudo aí, né? Porque teve aí os encontros aí do Lula com o Trump, do encontro do Trump com Xi Jinping, teve aí essa questão lá do Morro do Alemão e da Penha, aí, envolvimento de política com polícia. Hoje pela manhã o Hugo Mota foi entrevistado do programa da Globo News, lá falando lá de Patos, na Paraíba, que é a terra natal dele. A turma da Globo hoje cercou o Hugo Mota bem legal. Eu achei ele muito falante, viu? Ele se saiu muito bem durante a entrevista. Geralmente ele dá umas gaguejadas, mas hoje ele foi tranquilaço, tá certo? Eu tava com a cara de sono danado, com os olhos inchados, mas se ouve muito bem na entrevista hoje pela manhã, inclusive com esses temas polêmicos que nós vamos tocar aqui na coluna Ponto de Vista para o Zé Antônio estar podendo avaliar. Zé Antônio, a gente, na semana passada, falava exatamente da eleição que aconteceria domingo, eleição suplementar no município de Santa Quitéria. Essa eleição, de fato, aconteceu, foi exatamente por conta da cassação do prefeito eleito em 2024, que a justiça entendeu que ele tinha envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, essa mesma que foi alvo dessa operação lá no Morro do Alemão e no Morro da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos lá no estado da Guanabara. O fato: o filho do prefeito preso foi eleito presidente da Câmara, está prefeito interino até este momento, e na eleição de domingo foi eleito prefeito de Santa Quitéria com 53% dos votos. 53%. Membros da justiça, ouvidos em off, sem querer se identificar, disseram a colegas jornalistas que é uma verdadeira decepção que a justiça tenha feito a sua parte, promovido a investigação, concluído que de fato houve envolvimento da facção criminosa e que a população não tenha pesado isto na hora de fazer a escolha do voto. Vale salientar que não existe crime de amizade, como o Zé Antônio já disse muitas vezes, e também não existe crime de parentesco. Não é porque o pai, comprovadamente pela justiça, teve envolvimento que o filho também vai ter. Vamos dar ele o benefício da dúvida. Mas eu queria exatamente que o Zé Antônio comentasse, mas antes eu vou colocar o vídeo aqui do Ciro Gomes, porque ele tocou nesse assunto essa semana durante uma entrevista em rede nacional. Vamos ouvir o que disse o Ciro Gomes? Ser candidato, não pretendo mais ser candidato, mas eu sei que eu tenho responsabilidades a cumprir mesmo nesse passo de saída. E um deles é o Ceará. Eu ajudei a montar essa estrutura que está lá e eles viraram um monstro. Viraram um monstro. O Ceará virou uma ditadura corrupta. Não, não quero mais ser candidato, não pretendo mais ser candidato, mas eu sei que eu tenho responsabilidades a cumprir mesmo nesse passo de saída. E um deles é o Ceará. Eu ajudei a montar essa estrutura que está lá e eles viraram um monstro. Viraram um monstro. O Ceará virou uma ditadura corrupta em que a intrusão do poder no judiciário, no Ministério Público, na imprensa, é uma coisa absolutamente constrangedora. A corrupção generalizada e, mais grave de tudo, é o entranhamento das facções criminosas com a política no Ceará. Como aconteceu domingo agora, um candidato foi cassado, está preso, porque foi dito que era ligado ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro, chama Braguinha, a cidade de Santa Quitéria, para você examinar isso para os seus telespectadores, e ele é do PSB. Foi bem preso, cassado, PSB, que é presidido no Ceará pelo pai do Camilo Santana, Eudoro Santana, não suspendeu, não fez uma nota de protesto, de repúdio, nada. E sabe quem acabou de se eleger no lugar do cara acusado? O filho do cara, pelo PSB do Eudoro Santana, pai do Camilo Santana. Isso, se você for pro Choró, é o Bebeto. Eu estou dizendo o nome para tirar o medo do coração do povo do Ceará. Todo mundo apavorado. É o Bebeto do Choró, está com a prisão preventiva decretada, é do PSB, presidido pelo pai do Camilo Santana. E lá não sai uma linha sobre isso. Lá numa cidade chamada Icó, o Comando Vermelho está lavando dinheiro através de uma prefeitura ligada ao PT, ao líder do governo, o deputado Zé Guimarães,
numa farmácia, 10 milhões de reais. E assim, você tem exemplos, eu estou dando os nomes aqui, eu suplico que a imprensa brasileira vá olhar isso para nos ajudar. Minha vontade é de largar a mão disso. Não quero mais ser candidato, não pretendo mais ser candidato, mas eu sei que eu tenho responsabilidades a cumprir mesmo nesse passo de saída. Uma certeza que, assim como o pai, segundo a justiça, teve envolvimento e ajuda de uma facção, que o filho também vai ter tido essa mesma ajuda. Mas, depois da fala do Ciro Gomes, linkando aí exatamente, vinculando essa eleição à esquerda aqui do estado do Ceará, mais especificamente ao PSB, que é presidido pelo pai do senador e ex-governador Camilo Santana, do PT. E aí, José? Tem um bocado de coisa esquisita que às vezes acontece aqui no Ceará. Esse caso aí eu acho que foi uma história de uma Hilux nova, que foi alguém dirigindo para o Rio de Janeiro, levando 1,5 milhão para entregar alguém do Comando Vermelho lá. E a polícia pegou pelo meio do caminho numa blitz normal, numa vistoria normal, ficou com o dinheiro e com a Hilux, e aí se descobriu, né, que era o prefeito de Santa Quitéria, que tinha sido reeleito, que estava mandando para lá. Não era isso? Não era na história do 1,5 milhão? Eu acho que foi antes da eleição. Foi antes da Eu eleição? acho que foi antes da eleição. Não tinha a história do 1,5 milhão? Tinha. Pois é. Aí, tudo bem, ninguém pode. Não existe o crime de amizade, nem existe o crime de parentesco. Mas existe o crime de quadrilha. Tá certo? Quando alguém de uma quadrilha comete um crime, o resto da quadrilha é enquadrado, não é não? É para ser, né? É para ser, tá certo? Aí tu acha, por exemplo, que o município, que o pai era prefeito e o filho era presidente da Câmara, isso não é quadrilha, não? Rapaz, é o cume da esculhambação. Olha, o sujeito ser prefeito e a mulher presidente da Câmara, o cara ser prefeito e um filho presidente da Câmara, já tinha que ter alguém tido a ideia de alterar isso na lei brasileira. Isso é uma esculhambação. O cara não pode ser parente até segundo grau do prefeito, do governador, do presidente da República, não pode ser candidato. Por quê? Para evitar tráfico de influência, para evitar que a mesma família se perpetue no poder. E no caso de proibir também isso, quando um camarada é do executivo, que tem alguém do legislativo, num grau de parentesco até segundo ou terceiro grau, é para evitar esculhambação, depravação, formação de quadrilha no poder. Às vezes o poder é uma quadrilha, tá certo? Vê se pode um negócio desse. A mulher, presidente da Câmara, o marido, prefeito. Quando é de noite, um cuida de um, outro cuida do outro, como é que vai fiscalizar? Me diga, tá certo? Dá tempo não, bichão. Não dá tempo de fiscalizar, não. Aí eu me lembro aqui que o negócio do crime de parentesco não existe, e nem existe o crime de amizade, para os outros. O Alexandre Moraes não existe Constituição. Rapaz, me dá uma raiva. E eu vendo o Ciro aqui dizendo que dá vontade de largar a mão, eu já, essa ideia, tá certo? Várias vezes passa pela minha cabeça que é melhor você desistir, não falar mais nada e deixar correr frouxo. Porque o sujeito, lá no Supremo Tribunal Federal, comete irregularidade de toda natureza que você possa imaginar. No Brasil, ninguém agride mais a Constituição do que o Supremo. E me dá uma raiva de ver um camarada daqueles lá dizendo que está defendendo a Constituição. Quem é que fala desse jeito assim? Tá certo? Está com batata na boca. O Gilmar Mendes, né? Dizendo que está protegendo a Constituição, está defendendo a democracia. Eu já disse que democracia não precisa ninguém defender, não. Ela se defende sozinha. Ela é resiliente pela própria existência dela, tá certo? Onde tem democracia, você é para ter direito de ser contra ela. Qual é o problema? Se pressupõe a liberdade de expressão e a Constituição brasileira, que também o Brasil é um país democrático, entre aspas, porque nossa democracia está disfuncional. No artigo 5º, inciso 4º, diz: é livre a manifestação do pensamento vedado o anonimato, a não ser que os ministros raciocinem lá como o Pasquim frescava. Livre pensar, é só pensar. A gente pode pensar, não pode dizer. Mas aqui no Brasil, inclusive, pensamento é crime. Nós já vimos, por exemplo, o Nelson Jobim, vimos o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, também ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello,
Já vimos o próprio Zé Múcio, já vimos o Aldo Rebelo, são pessoas inquestionáveis, dizendo que aquele negócio de 8 de janeiro não tem nada a ver com tentativa de golpe de Estado, aquilo foi uma balbúrdia, uma baderna, uma coisa descontrolada. Aí quando eu vejo assim a negada falar no noticiário trama golpista, quem fez a trama golpista foi o Flávio Dino, que começou junto com a negada lá do Supremo, tá certo? Porque quem estava com a Força Nacional dentro do Ministério da Justiça, tinha 400 homens que ele tinha requisitado e não usou, foi o Flávio Dino. E um dia o ministro André Mendonça, no primeiro julgamento dos doidinhos do 8 de janeiro, que é assim que eu chamo, quando ele foi falar, na hora do voto dele, que a Força Nacional estava lá, o Alexandre de Moraes não deixou ele falar, tomou a frente aos gritos e disse que precisava da autorização do governador. Precisava sim, é tanto que ela estava lá, porque o governador autorizou, o governador pediu o reforço. Mas, depois de estar lá, porque o reforço é pedido, não é na hora que acontece a confusão, não. É para prevenir, é pedido por antecedência. Havia um pedido, uma formalização de pedido, mas ficou a Força Nacional na mão do Flávio Dino. Ele devia ter usado. E ele mandou um ofício para o governador dizendo que estava monitorando e as tropas federais estavam à disposição para agir, para evitar prejuízo, para evitar todo mundo. E cadê? Não agiu, não fez absolutamente nada. E quando acabou, Alexandre de Moraes ainda afastou o governador do Distrito Federal, e a Constituição Federal diz de forma muito clara que os governadores serão julgados perante o Superior Tribunal de Justiça. Então, quem tem prerrogativa constitucional para abolir com o governador são os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. O ministro do Supremo, não. Mas, talvez o Alexandre de Moraes, baseado naquela história do que o que pode mais, pode menos, porque, eventualmente, uma atitude do ministro do Superior Tribunal de Justiça pode ser alterada por um ministro do Supremo, que é a instância final, ele fez o que se chama supressão de instância, que isso é uma ilegalidade no meio jurídico, tá certo? No processamento jurídico. Então, o Brasil, tudo aqui está disfuncional. O cara pega, dá um jeito dentro da justiça para caçar o mandato do prefeito, para botar a chefe de gabinete dele para ser prefeita da cidade, como aconteceu em Crateús. O Ciro Gomes já falou isso, que foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, o sujeito vai esperar o quê num país desse? Eu já vi o Ciro Gomes um dia desse, confessando o desalento dele, dizendo que não sabe mais se tem competência para resolver os problemas do país. Ele disse, depois de Lula e Bolsonaro governar o Brasil, ele devia ter dito desgovernar. A situação ficou tão difícil, ele disse que não, eu acho que ele está dizendo é o seguinte, rapaz, eu não tenho capacidade para governar o Brasil com a esculhambação que está aí. E o Ceará parece que é pior que o Brasil. Se você for tirar a média da situação do Brasil, o Ceará está bem abaixo da média, tá certo? Está bem longe do eixo do X, né? O eixo horizontal. É. Pois é, ele está bem para baixo do eixo do X. Porque os bandidos expulsam o cara da casa dele e a polícia vai lá, tá certo? Para monitorar, não, para auxiliar o camarada, tá certo? Para prestar algum tipo de assistência social para o camarada que está se mudando, cuidar da mudança dele. Eu mandei um vídeo para você essa semana, o rapaz, o capitão do BOPE comentando isso aí, que ele disse que é uma coisa surreal. Ele disse que nunca imaginou na vida ver uma situação dessa, né? Eu também não. Que a polícia seja chamada para escoltar uma família que foi expulsa a mando de uma facção criminosa. Ele achou isso surreal. Pois é, aí é tanto que eu fiz um comentário aqui, não sei se na semana passada ou na semana atrasada, uma pergunta que você me fez, que fazer o quê quando você contou essa história? Eu digo, a eleger um governador. Semana atrasada. Porque a impressão que tem é que não tem governador no Ceará. E eu até falei que se aqui fosse como nesses locais aí, que quando, por exemplo, anteontem o rei da Inglaterra cassou os direitos de realeza do irmão dele. Sim. Tá certo? Aí, de repente, um ministro lá na Inglaterra, eu vi isso no tempo que aquele descabelado era primeiro-ministro, como é o nome dele? Boris Johnson. Boris Johnson. Um ministro do governo dele, um camarada lá renunciou por algum motivo, um escândalozinho qualquer que teve. Aí um sujeito, num assomo de sinceridade britânica, reconheceu que um dia, lá para trás, há vários anos, há 8 anos atrás,
conversando com a jornalista, tinha botado a mão no joelho dela e botou com intenção pecaminosa, tá certo? Foi libidinoso nesse ato. Aí ele reconheceu que tinha feito isso e renunciou, cara. Tu já pensou se uma moda dessa pega no Brasil? Não ia ter mais nenhum governante, não escapava ninguém. Se tiver alguma cidade que o prefeito ou algum governante em algum lugar do Brasil seja o melhor bispo da Igreja Católica, ia renunciar também. Não escapava nada. Olha, gente, são O 12 horas. Brasil é uma piada. São 12 horas mais 27 minutos, dando sequência aqui à coluna Ponto de Vista aqui. Vamos falar agora sobre... Deixa eu abrir aqui meu sistema aqui, que deu uma travinha aqui. Pronto, voltamos aqui ao sistema aqui. Zé Antônio, na semana passada, a outra fala que a gente tocava aqui era exatamente a fala do presidente Lula, né, sobre a questão dos traficantes, onde ele disse que os traficantes eram vítima dos usuários, né, que se não tivesse os usuários, não existiriam os traficantes. Ele, no mesmo dia, horas depois, se redimiu da fala dele, disse que o comentário sobre os traficantes foi uma frase mal colocada, mas isso municiou a oposição, que reacendeu o fogo aí sobre a proteção das esquerdas, o que eles chamam de bandidos, de faccionados, de traficantes de droga. E isso aconteceu na sexta-feira, repercutiu durante o fim de semana e na semana em que acontece essa mega operação lá no Rio de Janeiro. Lula, lógico que nunca imaginou que essa repercussão fosse juntar a operação do BOPE no estado do Rio de Janeiro. Foi uma grande coincidência, Zé Antônio, isso aí? Eu estou me lembrando aqui, será que foi por isso que o governador mandou fazer a operação? Rapaz, você falou aí, o Lula se redimiu. Você talvez quis dizer se retratou. Porque se redimir é ficar sem a culpa. Tá certo? E ele não ficou sem a culpa, porque ele falou. Tem um camarada que morou por aqui, por essa terra, assolada hoje com tanta confusão, com tanta sem-vergonhice, chamada Planeta Terra. Um camarada santo que viveu por aqui há 2000 anos, que ele diz, a boca fala segundo a abundância do coração. E tem outros evangelistas que dizem de outra forma, mas é a mesma coisa. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O presidente falou no que ele acredita. Ele acha realmente, o presidente Lula acha realmente que o traficante é vítima do usuário. Porque ele não pediu desculpa, não. Ele disse que a frase foi mal colocada. Ele não disse que a frase foi errada, que a frase foi infeliz, e retira o que disse. Não, ele não retirou o que disse. Ele manteve o que disse. Ele só fez dizer que ela foi mal colocada. Eu não sei se ele queria colocar ela com mais ênfase ou com menos ênfase. A única coisa que ele disse foi que a frase foi mal colocada. Ele não corrigiu o problema dele de forma nenhuma. Ele, na realidade, tem um pensamento muito nesse rumo. Com essa confusão todinha do jeito que está o Brasil conflagrado, com tanta organização criminosa, o governo dele se recusa a classificar o PCC e o Comando Vermelho como organização criminosa. A troco de quê? Qual é o problema? Qual é o motivo? É por causa do tipo de percepção que a esquerda brasileira tem, tá certo? Que é leniente, é compreensiva excessivamente com o crime. A turma da esquerda acha, e eu escuto essas conversas desde pequenininho. Eu via nas rezas dizer assim, que o cabo que vai para o céu fica sentado à direita do pai. Não é a esquerda do pai, é a direita. Então, na cabeça de todo mundo, só era direito que era da direita, tá certo? Aí eu já pequenininho ouvia a negada dizer que o homem era produto do meio, não sei o que e tal, e que a forma como a pessoa era criada era que determinava o tipo de pessoa que ele ia ser e tal, e isso é incutido, incrustado, introjetado, copiando aqui a palavra que eu ouvia muito da professora Aurinei, que foi prefeita de Croatá. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, introjetar, que a turma de educação gosta muito de usar. Um dia desse eu vi você entrevistando a secretária de educação daqui, ela usou essa palavra. Eu lembro. Tá certo? Eu acho que a palavra é padrão no jargão do pessoal da educação. Pois bem, a turma já botava culpa, eu não sabia que tinha esquerdista, mas tinha. Já botava a culpa na sociedade. Quando tinha um bandido, dizia que o cara era bandido, que foi rejeitado, que foi discriminado, não sei o quê. Desse jeito aí é de lascar. Como é que você vai saber quem é que tem culpa, quem é que não tem? Porque quem tem esse raciocínio
tenderia a ver assim: rapaz, o cara fez um assalto à mão armada, matou o cara e roubou as coisas dele. Aí o juiz ia perguntar assim: rapaz, me diga uma coisa, vamos ver a vida desse cara. Se ele era um pobre, criado numa favela e tal. Era um pobre criado numa favela, então ele não tem culpa. Libera. É para ser desse jeito? Não. Não é. Tá certo? Você tem que ser julgado pelo que fez e não pelo que deveria ter feito e não fez, ou então porque você fez alguma coisa e alguém imagina que a culpa é de outro, porque alguém rejeitou, porque alguém não deu oportunidade. Você não tem como julgar objetivamente ninguém partindo de um pressuposto dessa natureza. E é isso que tem na cabeça do pessoal da esquerda. Ele acha. O presidente Lula um dia não disse que não aguenta mais nesse país ver um jovem ser preso porque roubou um celular para tomar uma cervejinha. Ele disse isso, cara. É o mesmo cara que falou que o traficante é vítima do usuário. Ele talvez pense assim, rapaz, o traficante, às vezes, o pobre perde a vida numa batalha com a polícia, uma coisa, a culpa é do usuário, que precisa de droga para matar a vontade de usar aquela droga. Aí o pobre rei do traficante vai atrás e no meio do caminho encontra a polícia, ou então encontra um grupo rival e morre. É por aí assim que ele bota a culpa no usuário. 12 horas mais 33 minutos. Zé Antônio, vamos voltar agora aqui ao estado do Ceará. Aí eu só para completar, e ele ainda disse o seguinte no comentário dele, né? Que um tem culpa por uma coisa e outro tem culpa por outra coisa, terminou igualando tudo, botando tudo no mesmo carrossel. 12h33, Zé Antônio, voltando aqui ao assunto, o Ciro Gomes disse que não tinha mais desejo, né, de ser candidato e afirmou também durante essa semana que gostaria de ser secretário de Segurança Pública do Roberto Cláudio, como governador do estado do Ceará. Depois dessa fala, em entrevista ao jornal O Povo, como eu li aqui na hora que você estava chegando no estúdio, o Camilo Santana, ex-governador, senador licenciado, hoje assumindo o Ministério da Educação, disse: meu candidato chama-se Elmano de Freitas, é o Elmano porque o Ceará não pode parar. Ele declarou exatamente isso sobre as eleições de 2026, depois que muita gente levantou a possibilidade de ele, Camilo, vir ser candidato ao governo, caso o Ciro fosse, devido ao Elmano não ter envergadura para enfrentar Ciro Ferreira Gomes numa eleição ao governo do estado do Ceará. Que análise pode ser feita da fala do ministro, José? Rapaz, olha, eu estava me lembrando aqui do Tancredo Neves, quando você falava essa coisa. Tem umas coisas na política que o cara diz para dizer, tem umas coisas na política que o cara fala para desviar a atenção de quem ouve. Eu tinha um amigo, quando eu trabalhei na Petrobras, o Moacir, que ele dizia que as palavras foram feitas para esconder a verdade, tá certo? Ele é muito radical esse raciocínio, mas é assim, às vezes, até as pessoas mais decentes pregam para você usar mentira. O Tancredo Neves, eleito governador de Minas Gerais, aí há algum tempo atrás, aí um camarada chegou para ele, doido para ser secretário de Educação, né? Aí ele estava montando o governo, aí o cara chegou, aí disse assim: doutor Tancredo, é porque tem uns boatos aí, uns comentários insistentes, dando conta aí de que eu serei o secretário de Educação de Vossa Excelência. Ele disse: rapaz, faça o seguinte, diga que foi convidado e não aceitou. Então, é uma expertise, um jeito sutil de ensinar o cara a mentir. Não é uma mentira por uma boa causa, tá certo? Então, na política existe a mentira por uma boa causa. Está aí um exemplo de um conselho dado pelo doutor Tancredo Neves, que era um homem acima de qualquer suspeita. 12 horas mais 30 e... Eu acho que esses cabas estão tudo mentindo. São 12 horas e 36 minutos. Antônio, o ministro do Transporte, Renan Filho, detalhou agora na quarta-feira que o governo federal passará a oferecer as aulas teóricas gratuitas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, que o candidato poderá fazer as aulas práticas com o instrutor particular, não necessariamente tendo que passar por autoescola. A gente sabe que existe toda uma estrutura em todo o território nacional montada, porque até então as aulas das autoescolas são obrigatórias, né? Tanto as teóricas como as aulas práticas também, as aulas de direção, e agora o governo está desobrigando tudo isso para, segundo o governo, facilitar o acesso das pessoas de baixa renda, das pessoas menos favorecidas financeiramente, à Carteira Nacional de Habilitação. Mexe numa ferida grande, porque é uma indústria também que existe da questão das autoescolas, e as autoescolas estão
pé da vida com o governo, mas o governo parece não estar dando muita bola. O governo está voltado aí para a questão do proselitismo para as eleições de 2026, pelo menos é o que aparenta, e não se preocupou com a reação e nem com a repercussão em relação às autoescolas. Por que, José? Eu estava raciocinando aqui enquanto você fazia essa pergunta comprida. Estava até me lembrando ontem. É porque eu faço o preâmbulo, cara. Eu estava indo no rumo de casa e me lembrando que não existe, você não pode julgar a resposta isoladamente. A resposta é consequência de uma pergunta. Quando tem uma resposta muito interessante, é porque a pergunta também foi interessante. Você falando aí, eu me lembrando aqui, que o governo federal tem a obrigação de dar o ensino superior, não é? Por conta dele. Isso. O município, até a oitava série, chama o quê? Esse ensino fundamental? Fundamental 1 e 2. É. Aí vem o médio, O médio, quando que era junta antigo tudo, é ensino científico. básico, né? Educação básica. Educação básica. Pois bem. Aí, como no Estado a obrigação é do Estado, e o Camilo Santana ajeitou um jeito de pagar para o cara estudar, não foi? É o pé de meia. Não está pagando para o cara Sim. estudar? Mas mais para trás já tinha mais ou menos isso aí na faculdade, porque o que é esse FIES? Não é mais ou menos um jeito de pagar para o cara estudar, não é? O governo paga e depois o cara Paga o governo. estudo. Mas teve uma evolução. No ensino médio, você estuda de graça e ainda ganha dinheiro. Tá certo? Esse negócio da carteira de motorista, eu acho que o governo, pelo padrão que eu observo, devia ter feito o seguinte: pagar a autoescola e lhe pagar para você estudar na autoescola, tá certo? E pagar as taxas para você tirar a carteira. Era o que ele devia ter feito. Manter a autoescola, ele pagando a autoescola e ainda lhe pagando para você ir para a autoescola. É o padrão do governo, é esse aí. Do jeito que está fazendo no ensino médio. Eu não sei por que não manteve. É uma incoerência, tá certo? Está havendo tratamento desigual e isso não pode. Tem que haver isonomia, está garantido na Constituição. Isonomia. Se o cara do ensino médio ganha dinheiro para estudar, por que é que para tirar a carteira de motorista não ganha dinheiro também? Tem que ganhar dinheiro. O governo tinha que dar de graça a autoescola e pagar para o nego estudar. Esse é o padrão, é isso que tem na cabeça do Camilo Santana. 12 horas mais 39 minutos. Zé Antônio, após a filiação do Ciro ao PSB, a base governista, que hoje é muito forte aqui do estado do Ceará, reagiu com publicações em apoio ao Elmano, ao Cid Gomes e ao Camilo Santana. Essa declaração dada pelo Camilo Santana, em entrevista ao Sistema O Povo, lá em Brasília, chamou a atenção de alguns analistas da política do estado do Ceará, porque ele falou que o seu apoio atual, deixa eu só procurar aqui exatamente onde foi que ele disse aqui. Pode parar. Ele disse que é um projeto priorizado e dirigido por ele e pelo Elmano de Freitas. Ou seja, o Cid Gomes não entrou. Ele disse que no contexto geral, ele falou dele e do Elmano, não colocando o Cid como sendo também um dos articuladores do governo aqui do estado do Ceará. De alguma forma, isso diminui o senador Cid Gomes, Antônio? Olha, se você prestar atenção como foi, o Cid não cabia mais no PDT. Estava caçando jeito para sair. Aí o Camilo Santana resolveu o problema. Segurou o PSB, que era comandado aí pelo Geraldo Alckmin, tá certo? E aí botou o Cid no PSB, em vez de entregar o PSB para o Cid, que eu imagino que era o que o Cid esperava. Entregou foi para o pai dele. Faz tempo que eu digo que o Cid Gomes é peão do Camilo Santana. Tá certo? Ele foi patrão, tá certo? Ele era o dono da fazenda. Se você fizer essa comparação, essa analogia. O Ciro Gomes era o dono da fazenda e hoje ele é peão na fazenda. É, digamos assim, um capataz. Tá certo? É graduado. Mas quem manda no partido é o Eudoro. Aí eu vou voltar aqui rapidamente à história das carteiras de motorista. Claro que eu fiz uma ironia na minha resposta. Agora eu vou responder com seriedade mesmo, tá certo? Eu vou deixar a ironia de lado. Olha, eu acho que está precarizando as exigências para a pessoa ter uma qualidade melhor para ter autorização para dirigir um carro, tá certo? Por conta de interesse eleitoreiro.
É essa a razão de fazerem isso. Estão procurando tudo no mundo para popularizar mais, para melhorar a situação política do presidente Lula. Carteira de motorista é uma coisa séria. Deve ter todo tipo de facilidade. Aqui no Ceará já tem esse negócio da carteira popular e tudo. Deve ter todo tipo de facilidade de acesso, mas os critérios para a pessoa ter direito a dirigir não podem ser negligenciados, porque você trata de proteção da vida de quem dirige e das pessoas que são pedestres ou andam em outros veículos. Não pode, de forma nenhuma, ser colocado em segundo plano a questão de segurança. Tem que criar mecanismos para facilitar. Agora, eu não sei se o mecanismo que criaram, que antigamente você podia aprender a dirigir de qualquer forma, quando tinha 17 anos e 6 meses, já podia tirar a licença de aprendizagem, dirigir ao lado de uma pessoa habilitada. Tem alguns países que ainda hoje têm isso. A França, por exemplo, tem. E você, quando tira a carteira, você vai aumentando o seu padrão. No começo, sua velocidade limite é 70 km por hora lá na França. Depois de algum tempo que você é motorista, muda para 90, tá certo? E depois de algum tempo muda para 110, vai de 20 em 20, e o francês tem mania de botar velocidade em número ímpar. Você anda num carro francês, eu não sei se o destaque é para os ímpares. Exatamente. Pois é, lá é 70, 90, 110. Aí depois é que libera. Se eu não estou enganado, são 2 anos em cada patamar desse aí. Tem que ter algum tipo de critério que vise a segurança. Agora, se é caro, o governo acha um jeito de baratear, acha um jeito de subsidiar. Agora, não pode de forma nenhuma liberar geral. Como antigamente, aqui no Ceará, era duro tirar uma carteira de motorista, eu tirei nesse tempo, que o nego ia 4, 5 vezes ser examinado para poder passar. E bem aqui no Piauí, a negada resolvia do outro jeito, bem facinho. Tinha que ir lá, mas resolvia de um jeito bem facinho, que eu não vou dizer aqui por uma questão de eu me acanhar, porque eu sou brasileiro. Ainda tinha assim, um compadre meu um dia me mostrou, ele pegou, botou fotocópia do documento dele no envelope e botou um tanto de dinheiro dentro do envelope e mandou para o Rio de Janeiro receber uma carteira profissional categoria D, que era a mais alta na época. Eu estou falando aqui uma coisa que aconteceu há 45 anos atrás. A carteira veio pelo correio, uma carteira categoria D, tá certo? Com prontuário e tudo, para ele poder Averbar. aqui no Ceará. Vê se pode. Veio lá do Rio de Janeiro. Ele mandou pelo correio, recebeu pelo correio. Assim também não pode, né? Aí eu disse assim, e você sabe dirigir? Não, mas eu vou aprender. Aí também é explicação, viu? O assunto, qual era o assunto? Era sobre a turma aí ter se juntado aí exatamente em torno do Elmano e do Camilo, deixando o Cid meio à margem. Era isso que a gente estava tocando. E eu perguntava a você exatamente se isso diminui a situação do senador Cid Gomes. Eu só fiz dizer que hoje ele é um peão do Camilo Santana. Eu vou dar um exemplo meu, tá certo? Eu sempre fui ligado a ele, eu andava atrás dele para onde ele ia, tá certo? Eu fazia parte do grupo. Quando estava se preparando para sair do PDT, que não tinha mais clima para ficar, tá certo? Eu, devido à ligação mais intensa, e ultimamente era com ele que eu me reportava, era ele que eu me reportava, o Cid Gomes, eu terminei acompanhando ele. Ele não ficou mais no PDT e tal. Aí, lá no Proatário, para o PSB ser para mim. Seria o natural. E nem foi. Tá certo? E hoje eu agradeço tanto, porque eu vejo essas conversas, negócio de vermelho aí e tal. Aí eu acho bom eu não ter ganhado. Tem males que vêm pro bem, tá certo? Aí eu fui conversar com ele. Ele mandou um assessor dele ir lá no partido, levou o nome para trazer a comissão provisória. Eu ainda estou esperando, viu? Tá vendo como ele é forte dentro do partido? Ele não trouxe o partido para não ter nada para dizer contra ele. É um cara que eu quero muito bem, Cid Gomes, tá certo? É um camarada que na minha frente ninguém fala mal dele, mas ele não teve força para me dar o partido, cara. Então é sinal que ele é, quando muito, se você comparar o partido com a Fazenda, ele é quando muito um capataz.
tá certo? Numa fazenda que tem outro capataz que é mais graduado do que ele, que é o pai do Camilo Santana, e que tem um dono, que é o Camilo Santana. 12 horas mais 47 minutos. Zé Antônio, o programa do governo federal, da PEC da Segurança Pública, tem uma coisa para fortalecer as guardas municipais, dar poder de polícia a elas também, mas existe também a questão da hierarquia, porque o governo federal teria direito também de se envolver nas questões de segurança pública dos estados, o que os governadores, principalmente os de direita, não aceitam sob hipótese alguma. Também tem a questão de transformar organizações, aliás, facções aqui do Brasil em organizações terroristas. Depois de tudo que aconteceu essa semana, que a gente vai tocar daqui a pouquinho, hoje pela manhã, o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi questionado em entrevista à Globo News, nas 7 horas da manhã, eu estava assistindo ao vivo, sobre essas questões. Ele disse que não vai, que para bater de frente com o crime, tá certo? Tem que ser intransigente. Não pode contemporizar e que não vai usar nenhum rubor de bandeiras para tomar as atitudes que ele tem que tomar para que isso aconteça no Congresso Nacional. A fala dele foi muito dura em relação a isso aí. Ele prometeu uma resposta ainda neste ano de 2025 à sociedade brasileira. Sobre esses temas, então, PEC da segurança, a questão de transformar essas facções em organizações criminosas, não, em organizações terroristas, tá certo? E trazer essa proposta que foi feita aí pelos governadores depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, que a gente vai tocar no assunto, sobre o consórcio de paz. Vai funcionar efetivamente? Dá para confiar na palavra do presidente Hugo Mota? Ele vai ter esse peito, não vai contemporizar, vai ser intransigente para poder bater de frente com o crime? Como é que você vê essa situação? Olha, ele é um paraibano fraco, tá certo? Até aqui eu vi ele variando muito, dizer uma coisa de manhã e de tarde mudar, tá certo? Se há uma coisa que ninguém pode dizer do presidente da Câmara Federal é que ele tem firmeza no que diz, tá certo? Ele decididamente não é um homem de compromisso de manter palavra, de honrar palavra. Mas deixando isso aí de lado, eu sou a favor de que eu acho que nem precisava de fazer uma PEC. Aqui no Brasil, é porque se o doceiro da esquina tiver alterado a receita do doce que ele está fazendo, que a dona Carmélia de Albuquerque fazia há 50 anos, e ele alterou, a negada quer fazer uma PEC para botar isso na Constituição. Aqui é mania do Brasil meter as coisas na Constituição. A Constituição brasileira já tem mais de 100 emendas. Eu acho que está em 130 e tantas já, não é por aí? A Constituição americana, muito mais velha que a nossa é de 88, tem o quê? Quantos anos? 37 anos. 37. A Constituição americana é de 1789 tem 11, com 25, 36, 236 anos. Tem 22 ou 23 emendas. Não precisa botar isso na Constituição, não precisa fazer PEC. Aqui no Brasil é porque todo mundo só fala em PEC. A negada do Supremo Tribunal Federal, que tem a obrigação de ser guardiões da Constituição, desobedecer, não precisa mais fazer PEC. É melhor deixar na lei ordinária mesmo, que aí vai para a mão de juiz, desembargador e ministro do STJ. Pois bem, mas é assim. As guardas municipais, por uma lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, lá no ano de 2018, quando o Eunício Oliveira era presidente do Congresso Nacional, elas, por essa lei, já ficaram autorizadas. É tanto que houve alguma questão na Justiça, que o Alexandre de Moraes foi relator, que ele considerou que as guardas tinham o direito de se armar. E você arma uma guarda para quê? Tá certo? Para o cara tirar retrato? Você arma uma guarda para ela atuar de forma efetiva na segurança pública. Existem coisas que não precisa dizer, tá certo? A Guarda Municipal faz parte do Sistema Nacional de Segurança Pública. E não existe segurança pública sem armamento. E o Alexandre de Moraes, no relato que ele fez, que isso aí eu concordei e elogiei a atitude dele, para não ficar no zero, tá certo? Ele ganhou esse elogio da minha parte. Ele considerou que tanto fazia a Guarda Municipal de Croatá como a de São Paulo. Era a mesma Guarda Municipal. Era num ente federado que é igual, tem o mesmo status, e, portanto, ela teria direito, dever e obrigação de atuar na questão da segurança pública. O que falta
convencer os estados a, na Constituição estadual, dar essa liberdade para as guardas municipais, que o estado ainda não aceitou muito isso. Pois bem, se for para fazer uma PEC para legalizar essa situação da guarda municipal também atuar na questão da segurança, que podia evitar muita coisa do que tem hoje, 10, eu concordo plenamente. Agora, não pode retirar dos governos estaduais a autodeterminação do uso da sua força de segurança, que é a Polícia Militar ou Polícia Civil, e da obrigação que o governo tem de cuidar da questão da segurança. Porque o governo está querendo fazer uma PEC para a polícia estadual, as polícias estaduais, os órgãos de segurança estaduais ficarem sendo coordenados pelo governo federal. Isso não pode. A Constituição Federal não dá ao governo federal o direito de nomear secretário municipal nem estadual, nem tampouco dá direito a ele de se miscuir nos problemas que são de natureza estadual ou municipal. Não pode agora criar uma exceção para o governo federal coordenar a polícia. Quando você pega, por exemplo, um tipo de governo que tem interesse, pode até funcionar bem, mas quando você pega num governo que não tem interesse em ver segurança pública, não vai funcionar que preste. O governo estadual tem que ter sua autonomia, os prefeitos municipais têm que ter autonomia para ter uma guarda, para fazer investigação, tá certo? Um município maior ter direito de mandar treinar perito lá em Israel, na Alemanha, seja um diabo for, e a justiça aceitar as perícias feitas por organismos municipais e tal, como funciona nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, em Portugal. É para ser assim. É para a polícia municipal existir, a polícia estadual existir, a polícia federal existir, mas não é para ninguém mandar em ninguém. A União Federal não pode criar obrigação para município e nem pode criar obrigação para estado. O governo estadual não pode criar obrigação para o município e nem tampouco para a União Federal. E o município, tá certo? Não pode criar obrigação para a União Federal nem para os estados. É para ser assim. É para ser independente e harmônico. Não é para ninguém mandar em ninguém, não é para ninguém coordenar a vida de ninguém. É para ter sua independência. Eu sou contra essa história das polícias estaduais e municipais serem coordenadas pela União Federal. Os municípios e os estados têm que ter sua autodeterminação. 12h54. Tocando em frente aqui na coluna Ponto de Vista, Zé Antônio. Eu vou agora dar uma passada aqui nas nossas redes sociais, que tem muita gente perguntando por que eu ainda não li os comentários. Vamos lá, então. Aqui pela Serra Grande FM, meu amigo Fernando Souza, lá da Várzea Redonda. Alô, senhor Cefas Melo, nossa estrada da Várzea Redonda está complicada. É só areia, tá dado o recado. Maria Crispira também está conosco, que seu fim de semana, Ciro, seja muito abençoado por Deus. O seu também, viu, minha querida? Muito obrigado aí pelo seu desejo. Cleide Carmo também está conosco. Boa tarde, Ciro, seu Zé Antônio. Leandro Rodrigues, boa tarde, Zé Antônio. Fale das obras das estradas de Croatá para Santa Teresa e Barra do Sutério. Você tem algum comentário, Zé Antônio, a fazer? O que é? Ele está pedindo que você comente a construção das estradas para Barra do Sutério e para Santa Teresa. Já não era sem tempo. Já não existe praticamente mais município no Ceará que tenha distrito sem estrada asfaltada. Tá certo? Aqui agora faz tempo. Você chega na Martinlândia por asfalto, no Morrinho chega por asfalto há 10 anos. Sussuanha. Tá certo? Chega na Sussuanha por asfalto. Cruz das Almas. Cruz das Almas é sítio, não é nem distrito e já tem estrada. Fazendo lá na Estiva. Estiva, Santo Antônio. É um sítio. Já chegou no sítio. O Croatá está atrasado até demais. E do jeito que tem dinheiro agora, só não faz se não quiser. Luiz Neto, boa tarde. Ele está dizendo que quanto mais você bate no Lula, mais ele cresce, Zé Antônio. Eu não estou batendo no Lula, não. Estou só falando o que aconteceu. Dona Antônia Antônio também está conosco aqui, acompanhando a tribuna da Serra Grande. Minha amiga com o nome de Rainha, Lisamara Kedna, também está conosco aqui. Deixa eu mudar aqui agora para o jornalista Ciro Leopoldo aqui, para a gente ver os comentários aqui. Meu amigo Zé Nilton, boa tarde, Cirão, tudo bom? Tudo na paz, irmão? Estamos ao vivo por aqui, só esperando as notícias e também esperando as análises da política com o cientista político José Antônio Aragão, tá aí, Zé Antônio? Cientista político. A propósito do comentário do nosso querido ouvinte, tá certo? Que diz que quanto mais eu bato, mais o Lula cresce. Luiz Neto, Neuto, perdão, eu falei Neto, gente, não é Neto, é Neuto. Viu, Luiz Neuto? Eu queria dizer para você que desde 1989, a primeira vez que o presidente Lula foi candidato a presidente, desde 1989 que eu voto nele. Ele nunca foi para uma eleição,
tá certo? Todas as eleições que ele vai tem 2 turnos, ele nunca foi para uma eleição para não ganhar meu voto. Todas as vezes que ele foi eleito, ele ganhou meu voto, inclusive nesse mandato que ele está. Eu votei normalmente no primeiro turno, eu voto no Ciro Gomes. E no segundo turno, eu sempre votei no presidente Lula. Teve um segundo turno um dia desse, eu votei no presidente Lula. Nessa última eleição, como eu vi que não tinha a menor chance para o Ciro, eu votei no presidente Lula no primeiro e segundo turno. Nos 2 turnos. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz isso. Todas as outras eu votei no presidente Lula no segundo turno. Nessa eu votei no primeiro e no segundo. Como eu votei nele nos 2 turnos, no primeiro e no segundo, eu me sinto à vontade para criticar, porque eu ajudei a colocar ele no poder. Por isso é que quando precisa criticar, eu critico. Não é pelo fato de eu ter votado que eu vou ficar sério. Aí eu estou usando o óculos, até vou trocar agora. 12 horas mais 57. Minha amiga Tereza Lianda, rapaz, parabéns aí pra você pelo Palmeiras. O Palmeiras ontem encheu de orgulho o povo brasileiro. 4-0, jogão de bola, vai encarar o Flamengo dia 29 lá em Lima, no Peru. Lembrando que o Flamengo, a última vez foi campeão da Libertadores, foi lá naquele mesmo estádio que vai disputar com o Palmeiras, só que foi em cima acho que foi do River Plate, né, da Argentina, a outra vez que o Flamengo foi campeão lá. Vai ser jogão de bola, Flamengo e Palmeiras, mais uma vez, 2 equipes brasileiras disputando a final da Libertadores da América. Pela primeira vez nós vamos ter um tetracampeão, não sei qual dos dois. Mas vai ser um jogão de bola quanto a isso, não tenha dúvida. Parabéns a Tereza Lianda, parabéns também a todos os flamenguistas aí por ter conquistado a vaga com o empate em 0-0 na Argentina na noite da quarta-feira. Ontem o Palmeiras tinha perdido em 3-0 lá em Equador, lá em Quito, na altitude, tinha perdido 3-0, venceu ontem no Allianz Parque por 4-0 e conquistou a vaga direto sem precisar dos pênaltis. Tchau, Denora está conosco aqui também. Boa tarde, Ciro. Um bom fim de semana para todos vocês. Um cheiro para você. Minha amiga Maurinha, boa tarde para o Homem do Chapéu. E boa tarde para você, Cirinho, e para todos os ouvintes da tribuna da Serra Grande. Valeu, um cheiro grande para você e para o Mozão, viu? Vaneuza Alves também está conosco aqui, deixando seu cordial boa tarde aqui. A Maria Neide Silva também está com a gente. Rita Pereira, boa tarde, Ciro. Deus abençoe vocês. Valeu. Deus abençoe vocês e o nosso mês de novembro, que está começando amanhã, beleza. Cleonice Silva está pedindo um boa tarde para o Gentil, Cauã e Letícia. Dona Antônia Torres está deixando aqui o seu boa tarde. Minha amiga Quitéria Camelo, professora, colega, um cheiro grande para você, está deixando aqui também o seu cordial boa tarde. A Josimar Nascimento também está conosco aqui, deixando o seu boa tarde aqui. Vamos voltar aqui para a coluna Ponto de Vista, porque tem assunto ainda para ser tratado aqui com José Antônio Rodrigues de Aragão. E agora nós vamos falar de política internacional, de forma curtinha, porque o Lula teve na Malásia e Ainda bem que ele não teve Malásia. Não fazer confusão, tá certo? Ele até foi na Malásia. na Malásia, né? E ele se encontrou finalmente com o Donald Trump. Era o grande destaque da imprensa, né? Depois da frase infeliz dita pelo presidente Lula sobre os traficantes e os usuários, ganhou repercussão a questão do Lula encontrar com o Trump, né? E aí depois veio a operação no Rio de Janeiro, ou seja, ele deu uma crescidinha, mas depois perdeu o foco da imprensa, Zé Antônio, porque a operação do Rio tomou de conta de tudo. Mas eu queria que você falasse do encontro do Lula e do Trump. O encontro do Donald Trump, os desdobramentos, a gente vai ter que esperar. O encontro mesmo foi secreto. Ninguém viu. Os comentários que saem são especulações. A grande maioria das pessoas que estavam lá dentro não abre a mão, nem não abre a boca de forma nenhuma, de forma nenhuma. Então ninguém sabe direito o que aconteceu. Até quem sabe, quem viu, quem ouviu as palavras, tá certo? Não sabe qual era a intenção que tinha na cabeça de cada um. Eu falei há pouco tempo, que até o comentário de um colega meu, de muitos anos atrás, que ele dizia que as palavras foram feitas para esconder a verdade. E quando acabar, mesmo você escutando as palavras, tem que prestar atenção aos gestos. E ninguém estava dentro para ver, tá certo? Às vezes o camarada diz uma coisa com as palavras e o gesto está dizendo outra. Então, a gente tem que esperar para ver. Não adianta querer especular. A turma fica tentando adivinhar, tentando dizer que foi ótimo e tal. Porque o cara, quando termina o encontro, aí pergunta assim, como é que foi o encontro? Foi proveitoso. Isso quer dizer o quê? Nada. Tá certo? A rigor existe como é que a gente chama aí? A cortesia diplomática. Sim. Tá certo? Que isso para mim, já é um pleonasmo, né? Que a diplomacia já pressupõe cortesia, né? Aí a gente vai ter que esperar para ver o resultado. Por enquanto, o presidente Lula disse o que queria, o Trump deve ter dito lá o que ele queria, e ninguém sabe em que vai dar. Até aqui aconteceu nada.
Ou teve alguma coisa? Que eu saiba, não. Pronto. Tudo pode acontecer, inclusive nada, é uma frase bem interessante. Olha, gente, são agora. Desculpem. São agora exatamente 13 horas mais 2 minutos. Vou colocar outro vídeo aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção, porque esse vídeo aí também é. Otávio Mesquita reconhecendo que a operação no Não, Rio de Janeiro foi um sucesso. não. A Rede Globo, até que foi Rede Globo, não, né? Daqui a pouco a gente vai tocar. O Zé Antônio está ansioso para entrar nessa questão da operação. É logo após esse vídeo que a gente vai entrar na questão da operação. Por quê? O site Metrópolis, depois de uma denúncia solta no YouTube, fez uma investigação e, de fato, comprovou que o filho do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, está, de fato, advogando para a empresa que é alvo aí de investigação da Polícia Federal por envolvimento com o PCC. Isso é fato. A gente vai trazer agora a matéria da colega jornalista do site Metrópolis para que os senhores possam estar Essa acompanhando. moça bonita aí, Liga ao primeiro comando da capital, o PCC, a fraudes bilionárias no setor de combustíveis e lavagem de dinheiro, agora envolve o nome do filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Henrique de Abreu Lewandowski aparece como advogado da empresa Terra Nova Trading, apontada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo como parte do esquema criminoso. A empresa teria sido usada para gerar créditos tributários falsos, inflar preços em transações e lavar dinheiro da facção criminosa. Segundo a investigação, a Terra Nova importava nafta, um derivado do petróleo, com um imposto reduzido, o que barateava ilegalmente a produção de combustíveis. O empresário Mohamed Hussein Mourad, apontado como o cérebro da fraude, seria o responsável por movimentar bilhões no esquema revelado pela Operação Carbono Oculto. Henrique Lewandowski consta como advogado da Terra Nova em processos que tramitam no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e no Tribunal de Justiça de São Paulo em ações tributárias de 2019 e 2021. Até o momento, Henrique e o ministro Ricardo Lewandowski não se manifestaram sobre o caso. A Terra Nova Trading também não respondeu aos questionamentos. uma vez, a gente vai falar aqui sobre a questão de que não pode se levantar nenhuma suspeita até que se prove o contrário. Mas parece esquisito, né? O filho de um ministro, de um ex-ministro do STF, hoje ministro da Segurança Pública e da Justiça, envolvido numa empresa, advogando para uma empresa ligada a esse esquema do PCC, começa-se a colocar em xeque aí a questão da posição do ministro Ricardo Lewandowski. É o filho dele, não é ele. Mas levanta algumas suspeitas, Antônio? É possível que se levante? é porque ele vai Lewandowski. Tá certo? Levando. Levando. Rapaz, agora eu me lembrei aqui da história do padre, que o cara foi lá querendo casar com a mãe dele. Aí o padre disse que não podia, não. Você é louco? Não, padre, eu lhe dou dinheiro aqui, eu lhe dou 20 mil. Aí o padre, você é maluco, me respeite. Então, padre, vamos fazer o seguinte, eu lhe dou 50 mil. Padre, homem, saia daqui, vá-se embora daqui. Se querer casar com a sua mãe, não está vendo que não pode? Ele disse, padre, eu lhe dou 500 mil e está aqui o dinheiro. Abriu a bolsa e mostrou. O padre, você queria casar mesmo com quem era? Ele disse com minha mãe. Ah, eu pensei que era com seu pai, com a mãe pode. Tá certo? Então, onde o dinheiro vai, ele vai abrindo as portas, vai resolvendo os problemas. Se diz por aí afora que problema que pé e dinheiro não resolve é porque foi pouco, tá certo? Esses meninos fazem essas traquinagens, os filhos dos ministros, é porque o dinheiro é muito. Procura um ministro do Supremo Tribunal Federal que a mulher não seja advogada e não tenha escritório de advocacia. Não pode dizer que do Alexandre de Moraes não tem, porque ele tem a mulher, o filho e a filha, tudo é advogado, e tem um escritório. Mas não tem nada não, ficando de banda aqui para não me ouvir. É porque depois tem os cortes, aí tem que estar. Aí corta aí, Não, depois ela vai fazer os cortes, aí tem que tudo estar bem. centralizado. Pois bem, aí a mulher do Dias Toffoli é advogada, foi por causa de uma investigação que estava chegando nela, que criaram esse inquérito do fim do mundo, esse inquérito que existe desde março de 2019, já tem mais de 6 anos, que prende gente,
faz o diabo a quatro e não se acaba nunca, e inquérito é para durar 30 dias, e esse já tem muito mais do que isso. Não é para abrir inquérito de ofício no Supremo, a não ser por fato que aconteceu lá dentro, e não aconteceu fato nenhum lá dentro, e abrir assim mesmo. Você for olhar, a mulher do Gilmar Mendes é advogada também, tá certo? Para ficar aqui só em alguns exemplos, tá certo? Sempre tem alguém advogado. Às vezes o cara vai para o Supremo muito novo, com 40 e poucos anos de idade, aí ele combina com a mulher para ter mais um filho, que dá tempo o meninozinho crescer, virar advogado e ficar rico antes do pai se aposentar. Não é à toa que é tão importante ir para lá. A filha do Fux é, inclusive, desembargadora, né? Agora, Inclusive, parece que foi a mais jovem desembargadora sim, federal da história do Brasil. Tá certo? moça muito bonita. E dizem que muito competente também, né? Pois é. Aí, no final das contas, esse tráfico de influência é perigosíssimo. O camarada tem um problema para resolver e ele sabe que a mulher ou filho do ministro do Supremo tem um escritório de advocacia, ele vai para lá, doutor. E tem uns que não operam no nome deles. Tem um escritório de advocacia de um amigo, mas quem faz os contatos, tudo é o filho do ministro, a esposa do ministro, e o ministro não aparece, e não aparece filho. Tem uns que estão deixando para lá esses cuidados, e eles mesmos vão para a linha de frente. Eu nem duvido que daqui a um dia o ministro continue sendo advogado, porque eu escutei uma discussão do Gilmar Mendes com o Luiz Roberto Barroso, o Gilmar Mendes dizendo que ele deixasse o escritório de advocacia e assumisse que agora era ministro do Supremo Tribunal Federal. Se alguém não estiver lembrando disso, eu lembrei, e eu não tenho a memória muito boa, não. Minha memória não presta para nada, tá certo? Mas pesquise lá que teve uma discussão que saiu isso. E na hora o Luiz Roberto Barroso disse que ele era uma mistura de coisa ruim, com não sei o que e tal. Foi uma discussão acalorada e chegou nesse ponto. Que o ministro disse que ele abandonasse o escritório de advocacia, mas ele nunca abandonou, se manteve fiel, tá certo? Ao juramento dele lá no tempo que ele se formou em direito, não sei aonde. Ele é um homem de Vassouras. Vassouras no Rio de Janeiro, Barroso, exatamente. certo? E aí, esse negócio aí digamos assim, existe uma contaminação nesse tipo de coisa que você falou aí, da história do cara ser advogado, ser filho do ministro, e operar e proteger isso, aquilo, outro. Aí eu me lembrei aqui, eu contei a história do padre, eu não me esqueci, não. O padre disse assim, rapaz, você quer casar mesmo com quem? Aí o cara disse, é com minha mãe. Ah, eu pensei que era com seu pai. Aí o que o Lewandowski vai dizer? Não, mas fosse o Comando Vermelho, não podia não, o PCC pode. Ah, meu Deus do céu. Já estão em 13 horas mais 9 minutos. O Brasil viveu lá no estado da Guanabara, no Rio de Janeiro, essa semana, a operação mais letal da história. São mais de 120 mortes, segundo a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. São 132 e não 121 oficiais que Ainda estão achando gente no mar? É porque as informações não estão batendo da Defensoria com os números oficiais do governo do estado da Guanabara, ou seja, do Rio de Janeiro. O que aconteceu? A turma começou a invadir a comunidade, as comunidades do Complexo da Penha e do Alemão, perifericamente. E aí os bandidos, segundo informações dadas pelas autoridades que comandaram a operação, eles foram para a mata, a Serra da Misericórdia, numa localidade chamada Vacaria. Lá nessa vacaria estava o chamado Muro do Bope. Quando os traficantes chegaram lá, entraram em confronto com a polícia, e aí foi onde aconteceram essas mortes aí que foram divulgadas. A única coisa que eu assisti esses dias todos, que eu gostaria muito de saber, é porque o BOP entrou lá nessa comunidade. Ele cortou o Complexo da Penha para chegar lá nessa Serra da Misericórdia, lá nessa localidade chamada Vacaria. Agora, como é que centenas de homens do BOP cortam a comunidade da Penha e ninguém vê? Eu procurei em todo canto essa informação. Eu gostaria de saber. Será que eles foram colocados lá por helicóptero, entraram disfarçados? Alguma coisa aconteceu, porque esses caras, mais de uma centena de homens do BOP, entrar lá na comunidade, na Serra da Misericórdia, lá na localidade da Vacaria, e não ser visto por ninguém, a gente sabe que esse pessoal tem ouro em todo canto. Tem ouro em todo canto. Como é que o BOP montou esse muro lá na Serra da Misericórdia
sem ser visto por ninguém. Como é que eles atravessaram a comunidade todinha, logicamente armados, sem ninguém perceber? Me ocorreu aqui uma ideia. Eles podem ter ido descaracterizados, sem farda, fuzil normalmente se desmonta, tá certo? Uma bolsinha na mão, tá certo? Uma bolsinha Hellzinha, uma roupinha peba, Eu tá coloquei certo? essa situação e Eu aí imagino que eles estavam lá durante essa batalha sem a farda eu deles. coloquei essa situação e fui questionado por um colega lá do Rio de Janeiro mesmo, que ele me disse, ele colocou lá no grupo lá, eu não vou procurar aqui porque eu não sei onde é que está exatamente, mas ele colocou no grupo, rapaz, Cira, eles sabem quem são as pessoas da comunidade. Estranho não entra lá. Estranho não entra. Eles verificam logo, se a pessoa for estranha, eles vão em cima. Como é que passa mais de 100 sem eles perceberem? Mas, vamos lá então. O que é fato é que aconteceu, essa estratégia foi dita aí pelos operadores da operação, e que tangeram a negada para lá, e lá houve o confronto, e aí aconteceram as mortes, onde 4 policiais também perderam a vida. O governador, Cláudio Castro, foi muito cobrado, e aí foi onde aconteceu, nas redes sociais, onde a turma esperou, alguns esperaram que ia ter aquela comoção e tal. Não. Muito apoio nos comentários através das redes sociais. Muito mais apoio do que críticas ao Cláudio Castro. Depois veio, na noite seguinte, a turma tirou os corpos da mata, levaram lá para a Praça São Lucas, lá na comunidade da Penha, enfileiraram os corpos. E aí, os corpos só de cueca, depois descobriu-se que estavam só de cueca porque eles estavam na mata com colete balístico, com armas e com roupas camufladas, e aí, por ordem dos traficantes, foi rasgada, foi tirada, recortada as roupas para que não mostrasse que eles estavam. Tem a fotografia, o vídeo feito da tal da Japinha, do Comando Vermelho. Ela levou um tiro aqui na lateral direita, aqui próximo ao olho, destruiu aqui o rosto dela. Eu vi a imagem de pertinho, uma imagem nojenta, asquerosa, mas ela estava também com a roupa camuflada. E E aí ela estava lá no meio do. tava lá na Serra da Misericórdia atirando também. também. Tava sim. E aí, Zé Antônio, veio toda aquela comoção por conta dos corpos lá, e aí muita revolta, e muita gente dizendo que isso não muda absolutamente nada, porque quem manda no dinheiro não está na favela, ali são só os soldados. O tal do urso lá, que era procurado, também conseguiu se evadir. Já se sabe que, ou pelo menos se cogita que houve vazamento de informação, porque ele conseguiu fugir antes da polícia tomar de conta. Ou seja, depois disso teve toda a repercussão, o Cláudio Castro disse que pediu ajuda ao governo federal. Aí o governo disse que não recebeu esse pedido de ajuda. No dia seguinte, o Lewandowski, junto com o diretor da Polícia Federal, deu entrevista e o diretor estava falando, né, exatamente, que sabia da informação, e o Lewandowski, dê licença aqui, e deu um chega para lá do diretor, uma atitude assim meio que truculenta, mas segundo a turma da esquerda, disse que não, que foi tudo normal, ele foi muito cavalheiro, não sei por onde, mas vamos lá. Aí o Lewandowski foi para o Rio de Janeiro, montaram um gabinete. No dia seguinte, no mesmo dia, os governadores anunciaram uma visita, que aconteceu ontem, foram lá para dar total apoio. Só quem não teve presente foi o Ratinho Júnior, que não teve presente, nem se pronunciou, e o Tarcísio de Freitas, que não teve presente, mas participou por videoconferência. Eu estou colocando aqui o contexto de forma muito rápida, porque eu quero que o Zé Antônio comente desde o começo. Lembrando que isso acontece exatamente na semana seguinte à polêmica do presidente Lula na sexta-feira, quando ele falou que o traficante era vítima dos usuários de drogas. Não sei se coincidência ou não, tá certo? Mas tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro. Zé Antônio, e aí? Bom, vamos por partes. Primeiro, fica aí esse mistério para ser esclarecido. Eu vou me interessar para descobrir como foi que o BOPE chegou lá sem ninguém ver. Como como eram 2.500 policiais, juntando a Polícia Militar e Polícia Civil, 2.500 homens estavam lá em cima. Não sei se tinha mulher também na tropa policial, mas no meio dos bandidos tinha. Você já falou o caso aí da Japinha. Uhum. Né? Foi bem, eram 2.500 homens. Só me cortando aqui, a turma disse que quando os 2.500 chegaram lá, o BOPE já estava. Não, com certeza. O BOPE já estava lá. Ele já foi para lá na frente, com toda certeza, não tem dúvida nenhuma, porque como a polícia já sabia que no tempo que foi instalar a polícia pacificadora lá no Morro do Alemão, 2010. a gente tem a cena, eu vi várias vezes essa cena, um monte de bandido fugindo, subindo aquela mesma ladeira. Então a rota de fuga deles era no rumo dessa Mata da Misericórdia, da Serra da Misericórdia. Serra da Misericórdia e tal, tá certo?
eles fogem por lá. Aí já se sabia. Normalmente os confrontos da polícia com os traficantes acontecem dentro da comunidade, toda vida morre inocente. É a tal da bala perdida. Dessa vez eu vi o Otávio Mesquita, eu tenho até o vídeo dele aqui, elogiando a estratégia da polícia de ter atraído os bandidos, de ter tangido os bandidos para a parte da serra, que lá não tinha comércio, não tinha pessoa, não tinha transeunte nem nada. Então era um conflito que fatalmente ia acontecer e, em acontecendo, não ia colocar em risco a vida de ninguém. Aí o que a polícia fez? Ela subiu por 4 frentes diferentes, tá certo? Ela passou por dentro da comunidade. Quando os bandidos viram que a polícia estava chegando, que eles têm os olheiros, os fogueteiros e tal, aí os bandidos começaram, já tem também a possibilidade, circulam rumores de que houve vazamento da informação, de que haveria essa operação. É bom que se diga que a operação foi por ordem da justiça, tá certo? Porque tinha mandato de busca e apreensão e tinha mandato de prisão. O Estado, teoricamente, tá certo? Foi cumprida a determinação da justiça. Foi para isso que a polícia subiu lá. Agora você diz, rapaz, era 2.500, vamos dar o quê? 2.500, se você botar aí sem mandato de prisão e 180 de busca e apreensão, 180, vai dar aí quase 10 policiais para cada mandato. Tudo bem, mas acontece é quem vai subir em comunidade conflagrada, cheio de traficante armado com fuzil, você não pode ir para brigar, você vai para abafar. Pois bem, aí quando a polícia chegou lá, os bandidos correram e foram subir a serra para se proteger, se encastelar lá por cima, porque fica fácil de lá atirar na polícia, que está embaixo, porque é bom que a gente lembre que fuzil, se tiver luneta, dá tiro de precisão com 1.500 metros de distância, tá certo? Só que toda serra tem uma linha. Tem no Rio é um tal vega, a parte mais baixa. Lá tem um cume. E aí foi exatamente na linha da serra que estava o Muro do Bob. Era o muro que chamava? É o Muro do Bob, foi como Muro eles do Bob. chamaram. Era em cima da linha da serra. Qualquer lado que os bandidos fossem subindo, ou da Penha para o Alemão, ou do Alemão para a Penha, que fica um em cada lado da serra, ia passar lá. Tinha que passar por cima do pico da serra, da parte mais alta, da linha da serra. Inclusive aqui na Serra de Guaramiranga tem um lugar que chama Linha da Serra, que você passa de carro, aí tem um precipício para um lado e outro para o outro, tá certo? Eu já passei lá. E fui até um restaurante que tem lá, numa pontinha depois. Inclusive, nesse local, lá, aqui na Serra de Guaramiranga, tem até uma escola. Eu não sei como os meninos não têm medo de assistir aula lá, tá certo? Pois bem, aí os bandidos, naturalmente, foram sendo encurralados, porque a polícia subiu por 4 locais diferentes, e aí os bandidos que estavam em qualquer lugar foram caminhando no rumo da Crista da Serra, foram tangidos exatamente para a boca da onça, lá onde estava o bope. Eles foram para onde estava o bope. E se você considerar a quantidade de traficante que morreu para a quantidade de policiais que morreram, é relativamente pouco. A gente sabe que eles não estavam com escudo, mas estavam com um colete balístico. Muitos deles devem ter levado algum tiro e escaparam. O problema é que, como eles estavam esperando e os bandidos não sabiam que eles estavam lá, possivelmente eles tinham algum tipo de coisa combinada, os policiais, só para quando o bandido chegasse bem pertinho, eles abrirem fogo. Não dava nem tempo o cara fugir, não dava tempo correr nem nada. Aí o cara diz assim, no meio do pessoal que morreu, que estava lá dentro da mata, tinha inocente, tinha pai de família, tinha trabalhador. Aí eu faço uma pergunta, e o que é que eles estavam fazendo lá? Me diga, se sobe um grupo de bandidos no rumo lá da Serra da Misericórdia, o nome é bem botado, tá certo? Eles vão fazer o que lá? Eles estavam fugindo da polícia. E uma pessoa de bem está fazendo o que lá? Tem um ditado velho antigo, que desde criança que eu escuto, diz-me com quem andas que direi quem és. Tá certo? Se vem aqui 5 bandidos e vem um cidadão de bem no meio deles, quando você vem, rapaz, lá vem 6 bandidos. Ninguém vai separar ninguém, tá certo? Pode até ser que tivesse alguém honesto no meio, uma pessoa de bem. Eu achei difícil. Não é impossível, não. Mas que é difícil, é. Aí eu vi num debate na CNN ontem de noite, uma cidadã que não precisava dizer que era de esquerda, dizendo que fez as contas. Tinha 90 e tantos fuzis, não era? Aí, se tinha 90 e tantos fuzis e morreram 100 e tantas pessoas, tinha gente desarmada.
Aí ela queria o seguinte, que a polícia, de noite, começou de noite aquela confusão, depois continuou durante o dia, né? Que começou aqui 4 horas da manhã. E foi até 9 horas da noite. Pois é. Aí o cara vem de lá para cá e disse, rapaz, olha aí se ele tá armado. Tá armado não, então não pode atirar. Teve uns caras que foram presos, ela contou os presos e os que foram, que morreram lá em cima na mata, ela contou. Foram mais de 100 presos, né? E 173. 115 que tinham morrido, que a conta era essa. Quando juntava tudo, dava 119 com os 4 policiais. Aí ela disse que dava mais de 200 e só tinha 90 e poucos fuzis, raciocinando que os caras que se entregaram junto com o fuzil. Eu duvido que o cara chegue para se apresentar para a polícia para se entregar com um fuzil na mão. Ele morre, cara. Tá certo? O cara é doido. O cara que estava com o fuzil, ele abandonou o fuzil em algum lugar e foi de mãos abanando. Não era não? Não é o lógico? Certamente. Ele vai sair de dentro da toca dele com um fuzil na mão, a polícia mete fogo nele. Eu achei interessante uma declaração dada pelo Cláudio Castro. Ele disse o seguinte: mostre um homem com um fuzil na mão em Paris, em Frankfurt, em Londres, em Zaragoza, em Madrid, em Nova York, e veja se ele fica 20 segundos vivo. É. Em qualquer A cidade propósito dessa conversa do governador, o Brasil é o único país do mundo onde bandido enfrenta a polícia. Você tem, eventualmente, digamos, um bandido encurralado por algum motivo, que ele, quando vê que vai morrer, ele bate a mão no revólver e diz, eu não vou morrer sozinho, vou ver se eu mato alguém. Tem uma coisa desse tipo. Mas é numa circunstância do cara estar encurralado. Aqui não tem isso, não. O cara sabia que lá vê um policial, ele tem certeza que era policial, ele vai lá para tomar a arma do policial, para matar o policial. Vem uma patrulha chegando, ele mete fogo. É o único lugar do mundo que acontece isso. Por quê? Porque há uma certa leniência aqui no Brasil, das autoridades, com bandido. Segundo informações de Estou populares, recebendo informação aqui, um vídeo aqui, não caminhão sei se eu que consigo estava colocar no descendo ar, a serra, de um o cidadão perdeu o acidente aqui, deixa eu controle, colocar aqui na tela aqui. colidindo com outro Acidente caminhão na que Serra da estava Ibiapaba, subindo. gente, agora, ó, Com o lá em Tianguá, impacto, estou infelizmente, recebendo aqui agora, o na tela, caminhão você está pegou vendo o Zé fogo. Antônio com a tela partida aí, Segundo informações olha aí, ó, gente, do motorista que caminhão de estava bombeiros aí, subindo, ó. ele conseguiu sair a tempo do caminhão, antes mesmo que o fogo Não consumisse foi isso? todo Agora há pouco, a na Serra de cabine. Tianguá. Já o motorista do Olha aí, Zé. caminhão que estava descendo, segundo informações, ele não conseguiu sair de dentro do caminhão. Corpo de bombeiros foi acionado, já se encontra no local. As chamas já foram contidas, mas o fogo atingiu a vegetação. Neste momento, o trabalho é realizado por parte do Corpo de Bombeiros. O trânsito, para quem está subindo, está Olha aí, José, interditado. mas já Para é. quem está descendo também. Ah, Não meu Deus, tem foi um destroço como grande. passar nenhum veículo aqui pelo o local Ah, meu Deus, do pegou fogo, né, acidente. cara? O Corpo de Pegou, Bombeiros gente, está no olha, isso local. aconteceu agora há pouco, Polícia Tianguá, na Rodoviária descida da Serra do Federal Tianguá. e equipe do Sobralense trazendo a informação Acabei de receber aqui a precisa imagem, estou em colocando tempo na real tela para para você. vocês, que estão Estamos acompanhando no a tribuna da aguardo Serra de do mais Carreta, né? informações Bitrem, viu? sobre o motorista do caminhão que estava descendo a serra. Porque, segundo o que foi passado, ele não tinha conseguido sair da cabine do caminhão. Vamos aguardar mais detalhes. A ocorrência ainda está em andamento e vamos trazer, Os portanto, caminhoneiros os morreram, né? detalhes para você aqui no Sobralense em instantes. Pronto, gente, tá aí, essa imagem que a gente recebeu aí, coloquei na tela aí para vocês acompanharem aí, imagem do Sobralense. Agradecer a turma que mandou para mim aqui, o pessoal de Sobralense. Não há ainda confirmação sobre mortes, né? Essa postagem foi feita há 14 minutos. Foi enviado para a gente aqui, eu coloquei no ar aqui para vocês verem. Ainda não tem confirmação de fato. Deixa eu olhar aqui nos comentários, ver se já tem algum dado a mais aqui, gente. E antes, deixa eu dar uma passadinha rapidinho aqui nas pessoas que estão acompanhando a gente aqui através das nossas redes sociais. Registrar aqui as participações, deixa eu ver aqui, meu amigo Ed Carlos, boa tarde, amigo Ciro, dando boa tarde também para o Zé Antônio aqui na tribuna da Serra Grande FM, deixa eu ver aqui também quem mais, além do Ed Carlos, Loura Pereira está conosco também aqui na tribuna da Serra Grande, Everaldo Campos, boa tarde para você, seja bem-vindo, mande um alô para mim aqui, minha esposa Célia, só não disse aonde, né? A Tereza Helena está dizendo que vai torcer pelo Verdão. Com certeza você vai torcer pelo Verdão, meu amigo. Você é palmeirense, né? O Everaldo está mandando um abraço para o Zé Antônio. O Rodrigo Barbosa, boa tarde a você. O José Antônio Nobre.
O Zé Antônio está dizendo que você torce contra o Brasil e é a favor do bolsonarismo e do Donald Trump. É. O José Antônio Nobre. Daqui a pouco o Zé Antônio O comenta. Antônio Nobre é lá do Eu Ipu? não sei, não. Não, mas não tem isso, né? Ele está enganado. Eu não estou por bolsonarismo. Não. Ele é aqui de Guaraciaba, estudante da escola Monsenhor Antonino. Não. Estudante da escola Monsenhor Monsenhor Antonino. Antonino tem muita coisa a ver comigo essa escola, Sim, tá sim. certo? Inclusive- Quem arranjou essa escola para essa cidade fui eu, há muitos anos atrás. E a primeira diretora foi Dona Aparecida. Zé Nilton, está explicado porque o ministro Lewandowski tomou a palavra do delegado. Vamos lá, então. Você é uma alma cebosa com esse seu comentário infeliz. O Ed Carlos está aqui colocando aqui sobre o comentário feito pelo Zé Antônio Nobre. O Antônio Jonas Ribeiro de Niterói, boa tarde, Ciro, Zé Antônio, todos os ouvintes. Ciro, a opinião do Zé Antônio sobre 2 assuntos. Vamos ver aqui se dá tempo aqui, né? Eu não sei qual é a disponibilidade do Zé Antônio aqui hoje. O consórcio da paz, é a pergunta que eu já fiz a ele, vai comentar agora. E sobre a posição de criar mais um Ministério da Segurança. Já tem, né? A ideia do Lula é criar mais um Ministério da Segurança já tem, que é comandado aí pelo Lewandowski. Daqui a pouco o Zé Antônio combina, fala sobre o consórcio da paz dos governadores de direita. O Tonzinho está dizendo que morou no Juramento, do outro lado, perto do Morro do Juramento, que dá passagem à mata. Ivanilda Bezerra, boa tarde, Ciro, boa tarde também, Zé Antônio também. Zé Antônio, e aí? Agora, voltando ao assunto aqui, que a gente estava tocando aqui, exatamente sobre a repercussão, sobre também essa questão do consórcio da paz, o apoio que o Cláudio Castro recebeu dos governadores de direita. Volto a citar, uma coisa chamou a atenção, porque o Ratinho Júnior, que é o governador do PSD do Paraná, não esteve presente nem de forma presencial, nem de forma virtual a esse encontro. Ele nem deu um pio, né? Tarcísio de Freitas, Gomes de Freitas, de São Paulo, não esteve de forma presencial, mas esteve de forma virtual, participando, inclusive, se Ele pronunciou. falou e deu razão ao governo. Exatamente. Eu não sei se você sabe que, eu acho que foi ontem, no candidato é um confronto da polícia Vou já daqui, morreram 7 pontos 7, vermelhos. exatamente. Mas vamos logo falar do consórcio da paz promovido aí nesse encontro que aconteceu ontem no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, onde os governadores de direita foram prestar apoio e solidariedade ao Cláudio Castro. E aí, José? Estava me lembrando aqui, você aí fala em paz. Mas se você fosse lembrar bem direitinho, que é o nome do consórcio é Consórcio da Paz. Você só chega na paz depois da guerra. Eu nunca vi fazer um acordo de paz porque não tem uma guerra, tá certo? Você, se tá tudo bem, não tem acordo de paz. Para quê? Tá certo? Então a paz normalmente é a consequência de uma guerra. Será que os governadores estão pensando numa guerra grande contra o tráfico? Eu vi o Renato Casagrande dizendo ontem que reforçou a fronteira do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, com medo de gente do Comando Vermelho estar fugindo para lá. Porque o Rio de Paraguai e Janeiro, Argentina também reforçaram, né? virou um covil de traficante, um covil de bandido. E foi por causa de uma decisão do ministro Edson Fachin, que hoje é o presidente do Supremo, que no ADPF aí ele proibiu operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro sob determinadas condições. O cara, para fazer uma operação, tem que avisar até por bandido, tá certo? Porque senão não pode. Aí, porque quando avisa para todo mundo, eu estou dizendo aqui de forma exagerada, eu estou fazendo aqui um sarcasmo. Porque se você tem que avisar para a diretora de escola, avisar, vai ver que às vezes é uma diretora de escola que o marido tem algum envolvimento com o tráfico de droga. Pelo que o Ciro Gomes diz, está disseminado em todo canto. Pois bem, na decisão do ministro Fachin, tem tanta autoridade para ser avisada, Defensoria Pública, Ministério Público e tal, termina o traficante sabendo. Por isso é que eu disse aqui essa brincadeira, tá certo? Que tinha que avisar até para os traficantes. Pois bem, devido a tudo isso, virou um paraíso para bandido. Os bandidos chefes de facção aqui do Ceará, eles continuam comandando, mas vão morar lá no Rio de Janeiro. Entra lá numa comunidade daquela, faz uma casa bonita, com piscina, com jacuzzi, tá certo? Que faz parte do jogo e tal. E vão viver lá como Marajá, bichão, comandando o crime de lá. O Rio de Janeiro precisa se ver livre disso. Agora, eu queria que alguém me desse uma ideia de como é que você combate bandido que está tão preparado para a guerra, que anda armado de fuzil, com conversa, me diga.
Eu vi uma ministra aí, que eu nem sabia que existia, chamada Macaé, não sei o quê, tá certo? É ministra de quê ela? Sei não. Defendendo lá a comunidade e tal, querendo dizer que houve assassinato, que não foi cumprido os protocolos, e vira e mexe. É aqueles protocolos assim, sabe? Alto. O cara, o policial, vamos dizer, o militar, o sentinela do quartel, vem alguém chegando para invadir e grita alto. Alto! Aí se o sujeito não parar, dá um tiro para cima. Se não parar, aí atira no cara. Tá certo? Ela queria mais ou menos assim, que tivesse esse protocolo. Como quem você estivesse lidando com um sacerdote, tá certo? Com a freira. E todo mundo sabe os métodos do Comando Vermelho. Essa Serra da Misericórdia é exatamente onde o Comando Vermelho fazia umas operações sem misericórdia, onde executava alguém que tinha sido condenado pelo Tribunal do Crime e tal, coisa dessa natureza. É complicada essa situação. Eu não queria estar no corpo do governador do estado desse, tá certo? Eu não queria estar na pele de um chefe de polícia de um lugar desse. Teve uma repórter que fez uma pergunta lá, um chefe de polícia, não sei se você viu, e ele respondeu com um certo sarcasmo, né? Ela perguntando se tivesse algum inocente no meio e tal, e ele perguntou para ela se ela imagina que algum inocente ia estar no meio dos bandidos na hora daquela. 13 horas mais 33 minutos, só para passar a informação que o Zé Antônio perguntou aqui, a Macaé Evaristo, ela é ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ela concedeu essa entrevista que o Zé Antônio acabou de citar, ao lado da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que é irmã da vereadora morta Marielle Franco, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, o assassinato ainda envolto aí em muito mistério. 13 horas mais 34 minutos. Estão pedindo que eu passe aqui a programação dos Morrinhos antes que o Zé Antônio saia. Vou passar aqui rapidinho, Zé Antônio, só um instantinho aí. Nona novena, hoje, sexta-feira, 31 de outubro, às 18 horas, tem a oração do texto. Os responsáveis são os Coroinhas e a PASCOM, a Pastoral da Comunicação. Pastoral, perdão, da Comunicação, às 18h30, novena em honra a São Francisco das Chagas, lá na comunidade de Morrinhos Novos. Mandar um abraço grande para a comunidade. O responsável pela novena hoje é o Coral da Unidade. Às 19 horas tem celebração da palavra, presidida pelo padre Francivaldo, com o canto do coral Anjos de Deus de Santa Terezinha. O noitário de hoje é com Coroinhas, Pascom e visitantes. Após a missa, hoje tem o tradicional leilão, viu, gente? Amanhã, sábado, dia 1º de novembro, acontece o encerramento. Às 8 horas da manhã, tem oração do terço, com os Coroinhas sendo os responsáveis. Às 9 horas da manhã de amanhã, tem batizado, celebração eucarística e o arriamento da bandeira. Vai estar lá também o padre Francivaldo, celebrando, né, com o coral Ruá, da Cachoeira do Sul de Carnaubal. A intenção é exatamente por todo o distrito de Morrinhos Novos, pelos colaboradores do 49º Festejo de São Francisco das Chagas. Após a Santa Missa, vai ter apresentação da banda de música. A coordenação da Capela de São Francisco das Chagas agradece imensamente pela disponibilidade e presença durante o nosso festejo 49º em honra a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de São Francisco, que o Senhor, junto à intercessão de São Francisco e Santa Clara de Assis, possa abençoá-lo por toda a sua vida e missão. Agradece a todos. Voltando então aqui o nosso bate-papo aqui com o Zé Antônio para a gente encerrar. Zé Antônio, você disse recentemente aqui e em muitas outras oportunidades que o Brasil vive muitas situações de casuísmo, ou seja, são situações que nascem e por conta daquele nascedouro se toma uma decisão geralmente às pressas e que não necessariamente vem a solucionar o problema. Eu já vi você falar aqui diversas vezes isso. Vai sair algum casuísmo dessa operação na Zona Norte do Rio de Janeiro? Vai, já começou, tá certo? Eles não já estão querendo aí apressar o negócio da PEC da segurança pública, aí já criaram o consórcio da paz, né? Sim, o consórcio da paz. Consórcio da paz e tal, vai ter um bocado de coisa, a turma cria um bocado de negócio aí. Eu estava me lembrando aqui, eu com dificuldade de me lembrar, quem essa Macaé Evaristo, eu nunca tinha ouvido falar nessa figura. O nome é legal, Macaé Evaristo. Mas eu vi ela falando ontem, me parece uma mulher culta. Sim, sim. Tá certo? Pois bem, eu não gostei, foi assim do enfoque da conversa dela, mas me pareceu uma pessoa culta. Eu estava me lembrando aqui, eu vou pegar aqui 2 exemplos. Os Estados Unidos da América do Norte é o país mais rico do mundo, o maior PIB do mundo. O nosso PIB está em
2,2 trilhões de dólares e o deles em 30. Ou seja, a economia americana é 14 vezes o tamanho da economia brasileira. 14. 14 vezes o Brasil. Sabe quantos ministérios tem o governo americano? Tem 15. 15 ministérios, que lá é chamado de departamento, e quem comanda o departamento é chamado de secretário. O cara é secretário do Departamento de Defesa, do Departamento do Tesouro e tal. São 15. O presidente Lula tem 39. Parece que encerrou um, ficou em 38, né? Não era 39 ministério que ele tinha, e parece que teve um aí que esqueceram que existia e não botaram ninguém, alguma coisa dessa natureza aí. Mas atualmente, tá certo, funcionam 38 ministérios no Brasil. E nos Estados Unidos tem uma economia 14 vezes o tamanho da nossa, e a população é 1,6 vezes a população do Brasil, tem 15. E a Suíça é um país pequenininho, tá certo? A Suíça é um país pequenininho. Mas se você considerar que o Brasil exporta, o movimento comercial do Brasil é na casa de 180 bilhões de dólares por ano, a Suíça passa de 400. Então, o movimento comercial da Suíça, a compra e venda, a movimentação da economia da Suíça é mais do dobro da nossa. Aqui, 180 bilhões de dólares por ano, e na Suíça anda perto de 500 bilhões. A Bélgica também bate a gente, faz vergonha. A Bélgica é do tamanho de Sergipe e tem mais movimento comercial do que o Brasil. Da Holanda também, que é bem pequenininha. Pois bem, mas a Suíça só tem 7 ministérios. 7 ministérios. E funciona bem direitinho. E aqui no Brasil tem 38, para ter confusão de todo jeito e não funcionar. Mas a pergunta que você me fez, que eu divaguei aqui nessas histórias, foi Casuísmo. a história do casuísmo. Eu respondi de partida logo, né? Que já tinha começado um bocado. Que aqui no Brasil é assim, o sujeito resolve o problema porque tem uma confusão qualquer, aí, não, tem que fazer uma emenda constitucional, tem que fazer uma lei. E a maior parte das coisas não precisa mais de lei, já existe a lei. Mas a turma, para enfatizar que está com cuidado com aquilo, inventa a lei. O presidente Lula, depois dessa confusão, ele já sancionou uma lei aí ontem ou anteontem, eu acho que foi ontem, que embole com o negócio de segurança. Feita pelo Sérgio Moro. Pois é. Aí, até que dá para a gente se admirar. Modifica o artigo 288 do Código Penal Brasileiro. Pois é assim, aqui o brasileiro só fecha a porta depois de roubar. Quando aqui se toma uma providência é porque já passou do tempo, certo? Aqui não tem prevenção, tem tapa-buraco depois, tá certo? A operação tapa-buraco, é o Brasil. Olha, gente, antes do Zé Antônio dizer tchau para vocês aqui, só trazer a informação que hoje, quem gosta do William Bonner apresentando o Jornal Nacional, aproveite hoje, porque hoje será a última apresentação do William Bonner à frente do Jornal Nacional. Depois de 29 anos, ele deixa a bancada do JN, que vai ser assumida agora pelo César Tralli, que deixa também o jornal hoje. O Bonner, com 61 anos, deixa hoje a bancada do Jornal Nacional, após quase 3 décadas à frente do telejornal, anunciou a novidade, e hoje é o último JN apresentado pelo William Bonner e pela Renata. Segunda-feira, César Tralli, que deixou o jornal hoje, vai ocupar então o posto de William Bonner à frente do Jornal Nacional. William Bonner deve se juntar na apresentação com uma âncora feminina também ao programa Globo Repórter. Provavelmente vai estar ao lado dele no Globo Repórter a partir de 2026. Ele vai ter esse período sabático até o início do Globo Repórter 2026. Ele deverá apresentar o Globo Repórter ao lado da Sandra Anhenberg. O William Bonner, que trouxe aí muitas notícias boas e também muitas notícias ruins ao longo desses 29 anos à frente do Jornal Nacional. Zé Antônio, algo mais que você queira colocar? Eu me lembrei aqui do Cid Moreira. O Cid Moreira apresentava o Jornal Nacional um tempão. Aí quando saiu, ficou falando sobre o Mr. M no Fantástico. Era. Tá certo? E foi narrar a Bíblia, né, também. No quartel, nas Forças Armadas, você, quando chega a general de 4 estrelas, tá certo? Que é o general de exército, tá ali, não tem mais pra onde ir, sai. Aqui no Brasil, quando o sujeito chega no posto máximo, na Rede Globo, aí começa a andar para trás, tá certo? Passa da linha da serra, começa a descer pro outro lado, é a Serra da Misericórdia, tá certo? O cara termina de subir, aí começa a descer, para ir se conformando que daqui uns dias não vale mais nada, tá certo? Eu vi nesses dias a Maiara Magri,
Sim, que foi uma artista muito famosa, sim. participou de novela. Inclusive, eu acho que aquela abertura da Tieta era ela que fazia, se serpenteando, aquela coisa toda, e agora está com 60 e poucos anos de idade, se queixando que não é mais convidada, tá certo? Nem para chá de bebê. E ninguém, tá certo? Ninguém se lembra mais dela. Pois então, pronto, o cara para entrar totalmente no ostracismo lá na Rede Globo, vão botando ele numa coisinha, vão desacelerando, vão fazendo um desmame. Pronto, encontrei a palavra. Então ele vai ser desmamado agora. 13h42, então, algo mais que você queria Não, colocar? obrigado aí pelo carinho da audiência e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.